Para começar, gostaria de falar um pouco sobre o seu passado, porque, num percurso de vida interessante, começou nas humanidades com teologia e música e agora está a fazer futurismo, o que parece muito longe desse início. Então, o que é que o levou desse caminho único nas humanidades até o momento em que está a fazer o trabalho como futurista? É um caminho longo e sinuoso. Quero dizer, sempre me interessei pelo futuro, desde o Star Trek, quando era miúdo, e Blade Runner, quando era um jovem adulto. E, ao mesmo tempo, já estava nas humanidades como músico. Era músico desde os 10 anos de idade e toquei música profissional durante muito tempo. Tive uma breve passagem por cristãos evangélicos quando era adolescente, mas nada disso me marcou verdadeiramente. Na Alemanha, onde eu vivia na altura, estudar teologia é mais como trabalho social de alto nível. Acabamos por trabalhar para a Igreja Luterana e fazes o que queres. E isso pareceu-me um trabalho interessante. E eu era um ativista do Partido Verde nessa altura. Eu era músico. E isso tornou-se algo que fiz, mas apercebi-me muito rapidamente que não estava interessado em religião. Mas foi um estudo interessante, porque aprendi todas as principais obras de filosofia. E isso deu-me uma longa formação em todas as teorias da filosofia e de como olhar para a vida até o Corão e aprendizagem budista e tudo o mais. E isso foi uma boa base quando eu ainda era muito jovem na altura, tinha apenas 22 anos. Depois mudei-me para os Estados Unidos. E comecei a minha carreira musical e fui para o Berklee College em Boston. E apercebi-me muito cedo que era um músico pouco convencional e que podia tocar e fazer coisas, mas não tinha uma boa formação, não sabia escrever muito bem, não conseguia fazer as coisas acadêmicas. E para mim, ir para a Berklee College foi um pouco como: ok, é bom ter essa educação formal, mas não fez muito por mim como músico, em termos de tocar música de facto. E depois, quando saí, apercebi-me que estava a tocar com pessoas fantásticas na Califórnia. Então todo esse processo fez-me pensar naquilo em que sou bom. E apercebi-me que era muito bom a ver cenários e ver, não diria ver o futuro, mas compreender o contexto do que estava a acontecer. E a extrapolar e a contar histórias sobre isso. E, inadvertidamente, sempre que fui músico, gravei muitos discos, conheci muitas pessoas. Depois, em meados dos anos 90, mudei-me para Nova York e depois para São Francisco e tornei-me um empresário da internet no sector da música digital. E isso fez-me pensar no futuro, porque para mim o futuro estava ali, a música e a nuvem, como se tivéssemos um Spotify. Eu estava 10 anos adiantado com os meus conceitos de startup. E escrevi um livro em 2004 chamado O Futuro da Música, que se tornou o projeto para o negócio da música, incluindo o Spotify, porque nele apresentamos a ideia de que a música é como a água. E essa foi uma ideia que recebemos de David Bowie, mas foi livremente apropriada e depois dada ao mundo e tornou-se no Spotify. Apercebi-me muito rapidamente que era bom a perceber estas coisas e a ter intuições sobre elas, mas não era tão bom a construir empresas à volta disso. E isso tornou-se rapidamente a minha história. Eu podia ajudar as pessoas a perceber o que estava para vir e a criar as suas próprias empresas a partir disso. Foi esse o meu caminho e a utilização das minhas capacidades, e agora é realmente algo que eu acho que, se praticarmos o tempo suficiente, acabamos por aprender a compreender o futuro. Sim, bem, quando muitas pessoas pensam em futurista, pensam em transhumanista e estava a falar da sua filosofia e teologia e parece que não gosta muito do transhumanismo como uma ideia. Penso que de facto diz que é uma corrida ao desconhecido, tipo Lemming, que é a abordagem mais assustadora que podemos adotar. Como é que essa ideia se forma para si em termos de ver os transhumanistas como religiosos no seu fervor? Ou há algo nessa abordagem, essa abordagem que é influenciada pelos seus primeiros anos de vida? Tem sido uma longa discussão sobre o humanismo e como cheguei lá, mas não tenho quaisquer inclinações religiosas. E isso, isso não é de todo um tema para mim. Para mim, o tema é sobre o que é uma vida que vale a pena ser vivida e o que nos torna humanos. E receio que muitas das discussões sobre a fusão com a tecnologia, que é a proposta do transhumanismo, para nos tornarmos essencialmente sobre-humanos. E embora toda a gente queira ser sobre-humano, eu adoraria ser sobre-humano. Eu seria o primeiro a admitir. Não acho que vá ser uma vantagem considerável sobre as coisas que já são sobre-humanas, que são as máquinas. Porque as coisas que nos tornam humanos são muito difíceis de
de escalar e de mudar sem perder nada. E sempre que acrescentamos algo, perdemos outra coisa. E há, claro, a teoria de Marshall McLuhan sobre como evoluímos e assim por diante. Mas, basicamente, acho que melhorar a humanidade e melhorar as doenças e viver mais tempo e tudo isso, penso que é bom dentro do razoável. Mas levado ao extremo, torna-se essencialmente uma experiência e essencialmente uma modificação. E numa espécie de liberdade para todos, não importa o quanto eu tenha que me preparar e qual é o destino final. E já estamos a ver a perda de humanidade e das redes sociais com este aspecto de manipulação e falsificação do mundo, como lhe chamo. E agora temos mundos sintéticos a surgir com a IA, os auscultadores da Apple. E eu sou um geek de coração. Adoro brincar com essas coisas. Serei o primeiro a comprar os auscultadores da Apple, mas tenho de dizer que fico com medo quando penso que isso se vai tornar normal. E se quiser fazer uma chamada telefónica, tenho de pôr este capacete de nerd. Se não conseguir funcionar sem tecnologia, sem me ligar à internet, se não conseguir arrancar de manhã, por assim dizer, sem me ligar à internet, fico muito preocupado. E é mais ou menos isso que o transhumanismo está a propor, que podemos ser superiores ao tornarmos-nos unos com a tecnologia. E eu acho que o caminho é o oposto. É como se devêssemos deixar a tecnologia fazer todo o trabalho pesado, resolver todos os nossos maiores problemas, que são práticos, mas não criar uma caixa negra ou uma superentidade que gere as nossas vidas ou que se torna basicamente impossível de entender o que acontece, como já está a acontecer com o ChatGPT, que não sabemos o que acontece lá dentro. E não se trata apenas de uma questão de controlo, é também uma questão de valores. Penso que precisamos de voltar ao nosso luxo offline tanto quanto possível. Precisamos de nos ligar a nós próprios e não apenas aos nossos dispositivos. Por isso, este não será um caminho fácil, porque queremos o progresso, queremos o avanço, queremos as coisas boas. Mas as coisas más podem ser piores do que tudo o que alguma vez imaginamos. Sim, como acha que estamos a avançar nesse caminho? Pelo que disseste, mencionou as redes sociais, mas também mencionou várias outras coisas que parece-me que acha que não estamos a ir muito bem. Como é que acha que estamos a seguir esta trajetória? Acha que estamos numa boa trajetória neste momento? Por um lado, estamos a dar grandes saltos científicos e tecnológicos. Estamos a aproximar-nos da computação quântica, estamos a aproximar-nos da fusão nuclear, estamos a aproximar-nos da prevenção do cancro. Estas coisas são simplesmente alucinantes. Estou muito entusiasmado com essa parte. Por outro lado, não estamos a gastar recursos suficientes no alinhamento, como Stuart Russell lhe chama, o alinhamento do que queremos, e na discussão de quem estava no comando, o que eu digo, o controlo da missão da humanidade, e na colaboração. Porque este é um mercado livre impulsionado por tudo isso e é uma corrida ao ouro total neste momento. É conduzido pelos militares, como sempre foi, mas ainda mais agora. É impulsionado pelo poder e por pessoas, empresas e estados que querem esse poder. E a IA não é o único criadora de reis. Há a computação quântica, há a fusão nuclear, há a engenharia genética, há a geoengenharia, há a biologia sintética. Por isso, quem domina esses territórios domina o mundo. Portanto, isso é algo que me preocupa sobre a forma como podemos colaborar para o utilizar para o bem. E, ainda há uns dias, estava a ler o panfleto de Mark Andreessen sobre como a IA vai salvar o mundo, ou pode, deve e vai salvar o mundo, em defesa da IA e da AGI, e basicamente a dizer, deixem-se disso e deixem-nos fazer o que temos de fazer, porque é assim que vamos salvar o mundo. E foi aterrador. Quero dizer, a magnitude de toda a porcaria. Quero dizer, o Mark é um tipo espetacular, certo? E esta é a primeira vez que temos de dizer, não percebo de onde vem. Parece-me uma receita total para dominação mundial sem uma abordagem basicamente ultracapitalista. Abordagem ultracapitalista. E então eu tuitei um pouco sobre isso. Ele bloqueou-me no Twitter. Obrigado, Mark. Mas, em todo o caso, isso pôs-me a pensar. Estamos essencialmente a caminhar para um conflito entre a singularidade transhumanista, pró-liberal, sistema monetário, e o mundo humanista, que é, claro, liderado pela Europa em muitos aspectos, e em certa medida também nos EUA, até certo ponto, certo? E há aí um enorme conflito sobre quem está no comando. E a minha resposta é, bem, é muito difícil falar de nós quando falamos sobre o mundo.
Mas vamos ter de chegar a acordo sobre a agenda, porque esta agenda é a mesma agenda que tivemos de resolver com a energia nuclear, as armas nucleares, a engenharia genética, o ozono, e resolvemos-lo. Se não nos conseguirmos juntar nestas questões de topo e encontrar pelo menos uma linha de fundo, então são 20 anos e a terra da singularidade estamos feitos como espécie. Sim, mencionou que a IA é uma mina de ouro neste momento. Achas que o desejo pelo dinheiro que aí existe está a tornar-nos cegos, cegamente optimistas? Está a fazer-nos pôr de lado a ética, a moral e as humanidades em geral, em busca do capitalismo que a certa altura diz que é, citou, impróprio para o futuro? Sim, isto é, quero dizer, está bem, é muito humano perseguir o poder e o dinheiro e tudo isso. Por isso, é provavelmente inadvertido em muitos casos. Acontece-nos. E acho que isto acontece-nos quando somos cooptados. Se andamos com os ricos e famosos e andamos a viajar pelo mundo em aviões privados, então isso torna-se o novo normal para nós. E acho que é isso que está a acontecer com muitas empresas de tecnologia. E o mundo é a nossa ostra. E o problema não é nada disso. O problema são os humanos. E tudo pode ser resolvido com tecnologia. E isto é realmente preocupante, porque é esta crença subjacente de que podemos resolver tudo com tecnologia e que tudo é isso que temos de fazer. E sim, isso é muito preocupante para mim, porque acho que encontramos esta obsessão muito antiquada com o lucro, o crescimento e o poder. E a combinação disso, quantas empresas de internet, empresas de tecnologia estão intimamente ligadas aos militares? A resposta é a maioria. E quantos futuristas trabalham em estreita colaboração com empresas de 3 letras e com os militares? Muitos. E há uma razão para isso. E essa razão é o poder e o dinheiro. E, portanto, eu tenho regras em que não trabalho com empresas de 3 letras ou com o exército ou qualquer militar. E eu tento não apoiar isso na agenda que tenho. E, por isso, quero dizer, é difícil. Acho que é muito difícil deixar de lado a questão comercial. Neste momento, estamos a procurar, quero dizer, Stuart Russell disse no outro dia, nesta conversa, ele disse, 10 vezes o PIB é o resultado possível de trabalhar com IA em todos os sectores da nossa sociedade. 10 vezes o PIB. Está bem? Então isso é 13,6 quadrilhões. Está bem? E eu acredito que isso é possível. E isto é, claro, a ironia de que podemos fazer muitas coisas boas com isso. Resolver as alterações climáticas, resolver o cancro, resolver a alimentação, resolver a água. Sim. Mas esta é a maior coisa que sabem alguma vez a Nunca. sério. Como a imprensa, como a eletricidade. Provavelmente maior do que isso. Mas muito maior do que a própria internet. E isso faz com que muitas pessoas pensem que isso estava a acontecer e que deviam agarrar isto. A OpenAI está a dizer que querem criar uma inteligência artificial geral, ASI, AGI. Isso não é bom. Porque utilizar a IA e perseguir a IA como um meio de negócio é uma coisa completamente diferente. Mas procurar uma entidade inteligente e construir uma, porque esse é o prêmio de ouro para vencer os humanos, essencialmente, isso é uma ideia muito má. Isso também deveria ser objeto de regulamentação. Claramente, se a vossa agenda é construir uma entidade super inteligente, vai fazê-lo, vai mudar o mundo. Por que é que não podem mudar o mundo só porque receberam 10 mil milhões de dólares da Microsoft? Bilhões de dólares da Microsoft? Não. Sim, mas esse é o problema típico, certo? Se tentarmos regular num país, outros países vão correr na frente e então você vai perder o poder no cenário geopolítica. Portanto, como é que se aborda a legislação ou regulamentar estas coisas de uma forma que não nos faça ficar para trás econômico à escala global, mas que também garanta a existência de algum ético com a vossa tecnologia? Quero dizer, já foi dito muitas vezes, provavelmente precisamos de criar um conselho global, como a Agência Atômica Internacional, uma agência, a Agência Internacional para a Inteligência Artificial, e a AIA, para criar um mecanismo de discussão pública, uma espécie de debates que se aproximem de regras definitivas. Tal como fizemos no sector nuclear, foram necessários 14 anos para que isso acontecesse. Não temos esse tempo aqui. Mas, sabem, penso que todos os países que estão nesta corrida estão à procura de benefícios que estão para além de apenas uma pura tomada de poder. Podemos ter o poder na Coreia do Norte ou talvez até no Irão, mas temos algumas pessoas sensatas em todos os países, em quase todos os países. Não vamos falar da Rússia neste momento, mas a Rússia deixou-me seriamente preocupado. Mas
No passado, na nossa curta história de 30 mil anos, conseguimos unir-nos quando a merda bate na ventoinha, por assim dizer. E voltaremos a fazer o mesmo. Não creio que tenhamos de dizer, bem, os chineses desenvolverão uma arma AGI e então não teremos uma. Este é o problema de Oppenheimer. O filme está a sair agora mesmo. Ele não queria que essa bomba acontecesse. Ele sabia que havia uma hipótese de acontecer. Ele queria tirá-la à água, fora da Baía de Tóquio. E o governo disse, não, temos de mostrar que funciona mesmo e mata muita gente. E, por causa disso, conseguimos o acordo, é claro. Portanto, esta é a ironia. Mas não podemos fazer o mesmo com a IA, porque é muito mais fácil construir IA, espalhar IA e utilizar a IA para fins nefastos. Por isso, a pressão vai explodir no próximo ano para que as pessoas se juntem e digam o que estamos a fazer aqui, o que estamos a fazer ao nível mais baixo, como a automatização e o potencial desemprego e a potencial distorção da verdade. Mas narrativas, isto não é existencial, mas anda lá perto, porque se não pudermos confiar em nada do que vemos ou ouvimos, isso é um problema. E depois, no nível seguinte, o nível de controlo e construir entidades que são geralmente inteligentes, isso vai exigir uma colaboração global e estará sujeito a uma regulamentação global. Penso que não é impensável que isso venha a acontecer. Talvez tenhamos primeiro um incidente de IA do tipo Hiroshima, que eu não quero ver, mas pode estar a acontecer, como o colapso do controle de tráfego aéreo ou o colapso do mercado de ações, por engano. Porque não é que a IA tenha uma agenda. Não se vai sentar e dizer, quero dar cabo de todos estes tipos. Mas é um mau alinhamento. A IA diz, tenho de desativar estes aviões todos, porque é esse o comando. Achas isso que que há me uma preocupa. hipótese de nos anteciparmos? Ou achas que vai haver algum tipo de força de pressão em que o desemprego em massa pressiona o governo ou os deepfakes se tornam tão comuns que já não podemos confiar no ecossistema de informação e estas coisas vão obrigar-nos a tomar medidas? Ou acha que talvez possamos fazer algo preventivo antes do tempo? Bem, no que respeita ao emprego, não estou assim tão preocupado. Penso que esta será uma... Se todos pudermos trabalhar menos, porque as máquinas fazem o trabalho de base, e isso não é mau. Vai reorganizar todo o mercado de trabalho, mas também vai haver centenas de milhões de novos empregos em todos esses segmentos. Portanto, sim, vai ser difícil. Se o seu trabalho é 80% rotineiro, está em apuros. Mas que emprego é 80% rotineiro? Nem mesmo um call center. Portanto, isso não é um argumento. Não é o maior argumento. O maior argumento é a narrativa social que a IA generativa pode criar, que é completamente falsa e credível. Isso vai destruir a democracia e vai criar a guerra. Ponto número 1. Ponto número 2. Criamos uma entidade que é incontrolável. É uma caixa negra. Faz todas essas coisas que mencionei antes, mas também tem agendas falhadas e mau alinhamento para criarmos algo que não podemos controlar e depois acabará por nem sequer ter más intenções. Ele simplesmente fará o que quer que seja que pensa ser a melhor coisa a fazer e fica fora de controle. Assim, penso que não é demasiado tarde para o fazer acontecer para colaborar neste domínio e também para criar um conselho que supervisione empresas como a OpenAI e muitas outras que estão a seguir um caminho semelhante. E isso remete um pouco para esta ideia de dizer que tudo tem a ver com monetização. Basicamente, tudo se resume a isto, e este é obviamente o verdadeiro desafio da singularidade. Se tivermos uma singularidade tecnológica, precisamos também de uma singularidade econômica. A singularidade económica significa que todo o dinheiro que está a ser gerado tem de ser colocado no funil de uma forma mais alargada, que não vá apenas para as pessoas que detêm os meios de produção ou os meios de tecnologia. Isso significa que as pessoas planeiam a prosperidade com um objetivo, como estou sempre a dizer, os 4 Ps. Significa uma natureza diferente dos mercados de ações e a redistribuição global do dinheiro que temos de fazer de qualquer forma para resolver as alterações climáticas. Mas, seja como for, temos de reorganizar a economia. Se reorganizarmos a tecnologia, temos de reorganizar a economia. E Callum Chase escreveu um livro sobre a singularidade econômica que vale bem a pena ler. Ele agora é uma pessoa transhumanista da singularidade. E claro, Abundance, de Peter Diamandis, muitas das coisas no livro estão corretas, mas eu não acredito que a humanidade será salva pela tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. É o que vamos dizer. Nesse sentido, acha que também é necessária uma singularidade cultural, algum tipo de mudança no Zeitgeist que nos faça mudar os nossos valores como espécie, de facto, não apenas como culturas e nações, mas como espécie a nível mundial? Sim, isso está absolutamente ligado.
E, até certo ponto, é claro que cabe também aos indivíduos decidir o quão sobre-humanos querem ser. Mas num mundo que é a pílula negra ou a pílula vermelha, quais são as verdadeiras escolhas? É como se disséssemos hoje que queremos sair do Facebook se formos editores. Bem, não. Não pode porque o seu tráfego desce 70%, portanto, essas não são escolhas que temos. Não podemos viver sem o Google, podemos usar o Bing, e sim, está bem. Talvez o Bing esteja a melhorar agora. Mas não são escolhas reais. E se vamos ser obrigados a usar o Apple Provision e usar AI Merge para estarmos vivos? Não, isso não é um resultado muito bom. Devemos ter liberdade suficiente para criar um mundo que ainda nos permita ser humanos em vários graus, não proibindo, mas encontrando um caminho que tenha algum tipo de padrão comum. E sim, no capítulo 4 do seu livro, Tecnologia versus Humanidade, o senhor, penso eu, coloca a questão, estão preparados para a maior perda de livre-arbítrio e controle humano que a humanidade alguma vez viu, e também acabou de o mencionar um pouco. Poderia explicar melhor o que isso significa, por que é que vê esta mudança de paradigma como uma ameaça à nossa autonomia? Penso que sempre que utilizamos ferramentas mais sofisticadas e deixamos de pensar por nós próprios e de fazer as coisas sozinhos, podemos criar alguns atalhos fabulosos e obter resultados espetaculares. Mas parte do resultado é o esforço. Por exemplo, podemos comprar um iPad, descarregar uma aplicação de música e começar a tocar música e talvez 20 horas mais tarde ter um espetáculo como DJ. E boa sorte para ti, se é isso que consegues fazer. É fantástico, não é? Mas estudar um instrumento são 10.000 horas. E achas mesmo que a qualidade do que crias depois de 10.000 horas é a mesma do que 20 horas no iPad? E depois podias dizer, bem, talvez não seja, e quem se importa? E eu concordaria contigo, só não quero chamar-lhe o mesmo. E acho que este é um dos problemas, é que estamos a remover a nossa própria autoridade de pensamento, a usar cada vez mais ferramentas que o fazem por nós. Assim, na Índia, onde há muitos casamentos arranjados, penso que 70% são arranjados, são as pessoas que o fazem. No entanto, agora é a IA que o está a fazer. Já existe um sistema de IA que arranja casamentos com base no que a IA diz, ao que eu digo que prefiro que a pessoa da aldeia local cometa muitos erros, do que a IA a gerir as nossas vidas dessa forma. Ou se pegarmos em coisas como a réplica, replicar pessoas mortas com quem posso falar, e outras perversões como esta. Sim, podemos rir-nos disso. Não é nada de especial, mas ninguém o usa muito. Mas, então poderíamos dizer, ok, existem aberrações, elas existirão sempre. Mas não devemos tornar as aberrações normais. Sim. E também mencionou o lado generativo da IA e uma das preocupações que tenho ouvido muito ultimamente, e estou surpreendido com o quanto tenho ouvido falar sobre isso, mas as pessoas estão a sentir que mesmo que algo como a automação surgisse e fizéssemos algo como um rendimento básico universal ou uma redistribuição da riqueza que permitisse às pessoas sentido no crescimento pessoal, o trabalho, cultivar estas competências através de 10.000 horas de formação, como mencionou, que não valeria a pena ou que não haveria motivação para isso, porque saberíamos que uma máquina poderia fazer a mesma coisa em segundos e as pessoas não se sentiriam tão motivadas para fazer a versão mais difícil para aprender a habilidade quando poderiam fazê-lo facilmente com o digital. Isso preocupa-o? Quero dizer, o que mais me incomoda é a promessa de uma óptima simulação ser tão fácil e instantânea. É como o Blade Runner do ano da cena em que ele tem a rapariga pendurada no teto e o holograma, e depois ele arranja um dispositivo sofisticado e ela sai e fica livre do dispositivo, mas continua a ser um holograma. E depois a eletricidade vai-se abaixo e ela desaparece. E ele é o homem mais solitário de sempre. Isso é porque uma simulação é apenas isso. Uma simulação de amor, uma simulação de empatia não é amor e empatia. É uma simulação. E se formos tentados a fazer simulações, quer seja com uma IA ou um robô do amor, ou um holograma, ou um Apple Provision, posso dizer, bem, isso é bastante interessante se o estou a fazer para aprender ou para qualquer objetivo prático. Mas quando o uso para viver na simulação, para mim, isso é uma perversão do objetivo, porque uma simulação não é a mesma coisa, é apenas estar a colocar-me num mundo falso. E toda esta discussão sobre IA e virtualidade e tudo mais é realmente sobre o mundo sintético que podemos criar com isto. Como Zuckerberg disse sobre o metaverso, está a chegar uma altura em que vamos passar a maior parte das nossas vidas no metaverso. Bem, boa sorte com isso, Mark. Não resultou, mas espero bem que não resulte. Mas
Isso é ridículo, porque a vida real é a que temos entre os humanos, e entre o planeta e as pessoas e a natureza e outras espécies, talvez, não é o que criamos como uma alucinação. Acha que isso vai continuar a ser verdade no futuro? Quero dizer, muitas pessoas dizem que a curto prazo concordam consigo, mas a longo prazo, à medida que a realidade virtual se torna mais avançada e realista, algumas pessoas argumentariam que se o cérebro não consegue distinguir, então ficaríamos tão felizes por viver num mundo sintético ou falso como num mundo real. Bem, isso pode ser verdade. É como se as pessoas dissessem que os organismos são algoritmos. Não me parece que isso seja verdade. E se fosse verdade, não quero saber. Quero dizer, talvez nos próximos anos descobramos que é verdade. Isso é possível. Só acho que, do ponto de vista atual, há muitas coisas que não sabemos sobre os humanos. Não sabemos como é que isso funciona. E quando começamos a mexer na fórmula complicada de uma forma alargada, então o meu receio é que estejamos a perder alguma coisa, como disse Marshall McLuhan. Se acrescentarmos algo, primeiro fazemos tecnologia e depois a tecnologia faz-nos a nós. E por isso tem de haver um equilíbrio entre a verificação da realidade e o que estamos a tentar fazer e onde estamos a tentar chegar. E qual é o objetivo? E penso que, em última análise, tudo se resume a esse objetivo. Se o nosso objetivo é tornarmos-nos como Deus, seja ele quem for, ou tornarmos-nos sobre-humanos, se é esse o objetivo, então a singularidade está no caminho certo. Mas penso que a maioria das pessoas em todo o mundo trabalhei muito sobre este tipo de ideia do que é o nós. Para elas, o bom futuro é não morrer, não passar fome, ter filhos, ter direitos básicos, ter autorrealização. Eles não querem ser Deus. Toda a gente quer ser Deus de uma forma ou de outra, mas querem ter um bom futuro. É muito mais simples do que isso. E penso que esse é o primeiro objetivo. E depois, se jogarmos bem as nossas cartas, poderemos eventualmente chegar a uma espécie de sociedade, a Star Trek, onde as coisas materiais já não são tão relevantes e onde há pessoas diferentes a fazer coisas diferentes. Mas a sociedade do Star Trek tem um forte consenso sobre qual é o objetivo. E penso que este é realmente o debate final da singularidade e do transhumanismo. E neste momento, para mim, é uma espécie de, ok, é uma coisa marginal. Eu gostaria de o ver e de falar sobre ele, mas penso que para a maioria das pessoas do planeta temos problemas muito mais, questões mais prementes do que tornarmos-nos transhumanos. Sim, bem, e mencionou o Bom Futuro algumas vezes, e sei que é uma narrativa que gostas muito, creio que publicou um vídeo recentemente sobre isso também, e parece-me que essa é uma narrativa que não é bem captada pelos mídia. Por exemplo, mencionaste o Blade Runner, mas também estou a pensar em coisas como Ex Machina e Black Mirror, e muitas das narrativas que temos não parecem ser... E muitas das narrativas que temos não parecem ser boas narrativas do futuro, mas sim avisos de desgraça apocalíptica. O que é que sente em Tem relação a sido essa paisagem? completamente terrível nos últimos 20 anos, de facto. Quero dizer, tudo o que vem de Hollywood, Nollywood, Bollywood, Netflix e Wood, seja o que for, é basicamente negativo sobre o futuro. A narrativa do futuro é terrível. E se perguntarmos aos millennials, à geração X, entre os 20 e os 45 anos, sobre o futuro, incluindo os meus próprios filhos que deviam saber mais, eles dizem que o futuro vai ser terrível. O meu futuro vai ser pior do que o presente dos meus pais. É essa a resposta. Isso é porque eles estão a ver Black Mirror, estão a ver toda a utopia, estão a ver Putin, estão a ver todos os outros tiranos e estão a assistir a todo o debate sobre Don't Look Up and On, e todos os media que vemos sobre o futuro são negativos, praticamente. E as redes sociais, para além disso, também amplificam o negativo 6 a 8 vezes mais. E é por isso que o meu argumento de venda tem sido, desde há 3 anos, precisamos de uma nova narrativa. Temos de fazer um rebranding do futuro. E é isso que estou a tentar fazer, com o projeto Bom Futuro. E com o meu novo filme chamado Look Up Now. É um filme sobre a IA e diz exatamente isto. Isto pode ser o paraíso, se o fizermos corretamente, ou pode ser o inferno se não olharmos para cima. E a minha ideia é, em vez de o asteroide atingir o planeta, nós escolhemos o asteroide e colocamos-lo em órbita e lentamente usar a sua energia para melhorar as coisas. Assim, ele não atinge o planeta, faz com que o planeta se ilumine e podemos usá-lo como energia. É mais ou menos esse o conceito. E assim, o bom futuro é inteiramente possível, mas a narrativa é simplesmente terrível. É como a cidade de Nova York nos anos 70 e ninguém queria lá ir, e então eles vieram com Eu amo Nova York. Eu gostaria de fazer uma campanha que dissesse Eu amo o futuro, para que os miúdos, especialmente os miúdos, possam, para que as crianças, especialmente as que o futuro é terrível porque ninguém está a colaborar e toda a gente é má. Achas que Acho que essa
mudança de narrativa é crucial para termos aquilo a que chama uma mentalidade preparada para o futuro e para enfrentarmos os problemas, porque parece que o animal humano não reage bem ao stress, ao medo e à ansiedade, e se tivermos todas estas narrativas que nos fazem sentir essas emoções negativas, então parece que vamos tomar decisões piores e conduzir a tecnologia de uma forma pior. Por isso parece Isso que é, temos de ter sem algum dúvida. otimismo se quisermos para enfrentar os Sim, desafios do futuro. podemos ir para o futuro com base no medo. Barbara Hubbard, famosa futurista que morreu acho que há 2 anos, descanse em paz. Ela disse que a sua mentalidade contém o seu futuro. E eu diria que somos o que comemos, somos o que vemos. E olhamos para estas coisas como Ex Machina e Black Mirror e dizemos, oh merda, eu sabia. Ou The Social Network, certo? Grande filme, mas acaba sempre mal para nós, todas as vezes. Então depois tu apareces como um jovem de 17 anos e dizer, o futuro vai acabar mal para nós. E esta é a tua mentalidade e estas são as pessoas que vão votar agora. E em quem é que elas votam? Votam num idiota qualquer que promete coisas dos anos 50. Traz um demagogo, normalmente. Um demagogo, normalmente. Sim, alguém que não tem a mínima ideia do futuro. E isto tem de mudar. E é por isso que eu acho que o resto da minha carreira vou dedicar à ideia do bom futuro, porque podemos fazer com que isto funcione quando deixarmos esta ideia de que não podemos fazer nada funcionar. E há muitas provas de que os humanos não são maus por natureza. Fazemos muitas coisas mesmo mas está provado que podemos colaborar. Somos de facto muito bons a resolver emergências. Portanto, tudo isso é basicamente uma questão de tomada de decisão, dizendo, eu me recuso a comprar o desânimo a este tipo de dumerismo. E é por isso que digo que a IA não é uma questão de desgraça. A singularidade não é uma desgraça. Há bons componentes em todas estas coisas. Só precisamos de encontrar uma melhor governação e mais colaboração e sair desta tecnologia semi-religiosa chamada tecnologia que Mark Andreessen personifica, ou este tipo de capitalismo extremo que diz que o que quer que faça dinheiro é ótimo. Quero dizer, há paradoxos como este em que eu penso, não, isso não é o futuro. Isso não é adequado para o futuro. Então, essa é outra coisa que temos que deixar, as velhas palavras que as pessoas estão a usar, como se dissessem, ok, isto é socialismo, isto é comunismo, isto é fascismo, ou o que quer que seja. Essas palavras são completamente inúteis. A única coisa que importa para o futuro é este conceito, a capacidade de criar um bom futuro. Não me interessa o que Marx e Engels disseram. Basicamente, isso é tudo passado agora porque o que precisamos de fazer é juntarmos-nos e descobrir como podemos usar tudo isso para criar um bom futuro. Há alguma tecnologia, movimento ou organização que sente que estão a cultivar ou a defender esta ideia de um bom futuro, que a apontar-nos uma boa direção e a avançar num sentido que gostaria de nos ver seguir? Penso que há muitas, e a maioria dos meus clientes para quem faço discursos são empresas de tecnologia, por isso conheço-as muito bem. Sei que muitas pessoas no sector da tecnologia são positivas em relação ao futuro. Estão a tentar fazer o que está certo. Há muita tentação com o dinheiro, muita tentação com o poder, muita pressão dos mercados para atuar. Penso que empresas como a Microsoft têm uma boa hipótese de criar algo com mais objetivos do que apenas uma corrida. No entanto, destronar a Google é muito tentador. De um modo geral, penso que o que está a acontecer é que temos, sobretudo, pessoas com boas intenções, e o Instituto do Futuro da Vida, por exemplo, está a fazer um excelente trabalho para trazer esta agenda para casa. Não é tão simples como eles propõem. Quer dizer, eu assinei a carta, mas não é assim tão simples. No entanto, eles têm boas intenções, mas vai haver uma espécie de fator abrangente. Fator ou grupo ou conselho supervisor ou algo do gênero? Na Grécia Antiga, havia filósofos que debatiam dia após dia se devíamos fazer A ou B, e isso influenciava a agenda pública. Nós não temos isso. Temos Noam Chomsky na América, e temos Jacques Attali em França, e depois temos Douglas Rushkoff. Temos pessoas interessantes, mas será que temos líderes que nos mostram o que é certo ou errado? Não num sentido político, mas num sentido ético? O Silicon Valley precisa realmente de entrar nessa agenda. Eu diria que temos de investir tanto em humanidade como em tecnologia. Neste momento, estamos a investir 99% em tecnologia e 1% em humanidade e também nas humanidades. Toda a gente deve programar, mas ninguém deve saber o que é certo ou errado. Isso não vai acabar bem. Como é que se investe na humanidade? Eu gostaria de o ouvir explicar isso um pouco melhor. É só no sentido de talvez estes grupos de reflexão, consórcios ou organizações, ou apenas como a mudança de prioridades educativas? Como é que nos concentramos mais Claro na que humanidade?
Claro que a educação é uma coisa enorme, está a ser subfinanciada. Estamos a cortar no desporto, na música, na ética, em tudo menos na programação. Não a máquina programar-se-á a si própria quando a IA chegar a esse ponto. Já o estamos a fazer agora. Sim, precisamos de programadores, precisamos de cientistas, mas temos de trazer as humanidades de volta. O único trabalho que teremos no futuro são os trabalhos que as máquinas não conseguem fazer. Isso está a tornar-se bastante claro. Para isso, temos de fazer coisas que só os humanos podem fazer. Temos de aprender a fazer isso, com paixão, empatia, imaginação, intuição. Estamos a trazer tudo isso de volta, trazendo o fator humano de volta à escola. Depois temos de refazer o mercado de ações para se concentrar, pelo menos parcialmente, no objetivo humano, pessoas, planeta, propósito, prosperidade, e não apenas no objetivo do dinheiro. Isso não é humano, isso é apenas uma parte do ser humano. Isso tem de ser trazido de volta. Penso que concentrarmos-nos mais na humanidade também significa ter mais debate e mais espaço para isso. O que as empresas tecnológicas fazem muito bem, e eu sei muito bem porque trabalho muito com elas, é essencialmente dizer, o nosso trabalho é fazer deste o produto perfeito, garantir que funciona de forma segura e de forma agradável. Efeitos secundários? Bem, não estamos interessados. O efeito secundário da internet das coisas, vigilância total, não é esse o nosso tema. Algum governo deveria fazer isso. Desemprego? Bem, essa não é a nossa preocupação. Reconhecimento facial, terrorismo? Não nos diz respeito. Não é assim que funciona. Eu disse a muitos dos meus clientes e também ao governo que devíamos fazer com que as empresas de tecnologia terem um juramento tecnocrático, como um juramento de Hipócrates, que diz: vou usar o meu poder e o meu dinheiro para fazer o que é correto para a humanidade. Em primeiro lugar e acima de tudo, não matar pessoas, para não fazer coisas más com o que faço. Se fizéssemos isso, eles teriam de pensar 2 vezes sobre o que estão a fazer e como o estão a fazer e ter uma abordagem mais equilibrada. Por isso, o meu desejo é que possamos ter este tipo de juramento e supervisão. E para ser justo, tudo está regulamentado, exceto a tecnologia. A tecnologia é a vaca sagrada das empresas americanas e também das chinesas e, até certo ponto, da Europa também. Ninguém lhe quer tocar. E o que é que ganhamos com isto? Temos muitas coisas boas, mas temos muitas aberrações que se estão a acumular, criando uma sociedade disfuncional. E isto é exponencial, por isso, se já é um bocadinho disfuncional agora, daqui a 10 anos estará a 50. Ironicamente, tendo em conta tudo o que dissemos, acha que uma das soluções é ter mais tecnocratas, uma espécie de movimento em direção à tecnocracia, onde temos mais peritos científicos, pessoas com formação tecnológica nos nossos governos, porque neste momento parece que esse é um dos problemas, não regulamos a tecnologia, porque as pessoas que têm formação como advogados e políticos não têm realmente, não sei se simplesmente não têm os incentivos certos, se têm razões perversas para tomarem as decisões que tomam, mas parece-me que também não compreendem a tecnologia de uma forma muito real. 6, com certeza. Por isso sempre disse que queria uma carta de condução para políticos e líderes, uma carta de condução para o futuro. Eles têm de provar que percebem o futuro antes de entrarem em funções. Têm de ser formados. Chamo a isto a mentalidade do futuro. Não há nenhum milagre nisso. Como diz Bill Gates, a regra das 5 horas. 5 horas por semana no futuro, e depois quero ver o que sabem antes de votar em vocês. E claro, os eleitores também têm de pedir isso. E precisamos de ter a certeza de que os nossos políticos e líderes sabem sobre o que está a acontecer na tecnologia e têm opiniões, não apenas como as audiências do Facebook. Isso foi patético, certo? Fizeram-nos chorar. E na Europa temos o mesmo problema. É como se toda a gente perdesse tempo com a próxima reeleição. E a Comissão Europeia está a fazer muitas coisas bem, mas é uma organização totalmente burocrática. Tem grandes líderes. A maioria deles são mulheres, o que já é um bom sinal. Na minha opinião, estão a fazer um ótimo trabalho. Não é um trabalho perfeito, mas é bom. Por isso, estas coisas podem ser avançadas. E penso que temos de incluir na agenda pública que olhar para o futuro faz parte do nosso trabalho. E compreender o futuro e falar sobre o futuro e desenvolver visões e não apenas para ser práticas. Mas penso que o que está a acontecer agora é que a boa agenda do futuro é a agenda de tornar o futuro correto. Não vai ser liderada por diretores executivos ou por políticos. Para que eles saiam e digam, quero um imposto sobre o carbono para a carne. Ou para voar de avião, porque temos de resolver as alterações climáticas. Sim, bem, boa sorte para um político que diga isso, certo? Especialmente na América, as pessoas gostam de voar e comer carne, certo? Mas isso seria um desejo de morte. Então, primeiro, acho que tem de ser todos os millennials e a geração ICOS e toda a gente que não é da minha geração, porque estamos um pouco atrasados para isso. É essencialmente criar uma enorme agitação sobre todas estas questões.
e dizer, queremos que abordem isto, queremos que digam alguma coisa e que iniciem um movimento. E quando esse movimento começa, encontramos líderes para ir à frente, porque é isso que os políticos fazem, certo? Eles saltam para frente de algo que está a ganhar força e dizem, ei, essa é a minha agenda também. E depois estão lá, como fez Jacinda Ardern. Bem, claro, isto é a Nova Zelândia. É uma espécie de caso marginal, mas ainda assim um caso muito bom. Admiro o trabalho dela nesse país. Portanto, se tivermos isso, acho que podemos começar um movimento que basicamente diz, ok, isto é o que nós queremos e depois toda a gente tem de o apoiar. E penso que este é o tipo de coisa que estamos a ver agora. Prevejo que haverá muita energia a ser libertada na Europa. Haverá uma onda de discussões sobre a IA, sobre a automação, sobre as alterações climáticas. Estamos numa altura em que, como costumo dizer, o mundo mudou em 5 anos. O mundo mudou em 5 anos. Nos anos de 68 a 73, tínhamos um mundo diferente. Mundo, economicamente, socialmente, culturalmente, em 5 anos. E este é o mesmo tempo, 23 a 25. Tudo vai mudar. Pois é. Bem, nesta nota, quando começamos a chegar ao fim do nosso tempo aqui, tem algumas palavras de sabedoria ou pensamentos finais, coisas para as quais gostaria de chamar a atenção das pessoas, que possam ajudar a adotar essa mentalidade de preparação para o futuro, quer seja um CEO, quer seja um político, quer seja apenas uma pessoa comum a tentar descobrir como iniciar esse movimento ou talvez encontrar um pouco mais de otimismo na forma como aborda o futuro? Sim, quero dizer, primeiro, talvez 3 dos meus memes. O meu primeiro meme é: o futuro é melhor do que pensamos. Comecem a prestar atenção a todas as coisas boas que estão a acontecer. Como disse Gramsci, o poeta italiano, pessimismo do intelecto, otimismo da mente. Essa na agenda. Portanto, vamos olhar para as coisas boas que estão a acontecer. Como diz Kevin Kelly, não devemos ser optimistas porque temos menos problemas. Devemos ser optimistas porque temos capacidade para os resolver. Portanto, vamos olhar para isso. O futuro é melhor do que pensamos. A outra coisa é que, no que respeita à tecnologia, a tecnologia não é o que procuramos. É a forma como a procuramos. Nunca nos devemos esquecer disso. O que procuramos é, cada ser humano procura coisas diferentes, certo? Mas de um modo geral, a felicidade, a autorrealização, o bom futuro. A tecnologia não cria nada disso. Nada disso. A tecnologia é uma ferramenta que usamos para criar a personificação do que queremos lá. E não vamos contar com a IA para resolver o futuro por nós. Isso é completamente ridículo. Muito bem, o último ponto que referi no meu livro. Precisamos de abraçar a tecnologia, mas não de nos tornarmos tecnologia. Porque tornar-se tecnologia parecerá ter muitas vantagens. E haverá, claro, casos limite de ser metade tecnologia e metade não, como os ciborgues. Mas, de um modo geral, isso não é uma boa ideia porque não é a nossa maior vantagem ser como a tecnologia. Na verdade, a nossa maior vantagem é sermos o oposto da tecnologia. Por isso, é ineficaz, multinário, experimental, emocional, desorganizado. Todas as coisas que nos tornam humanos. E é isso que precisamos de proteger. Quando pensamos no futuro. E por último, penso que, em termos de construção efetiva, a mentalidade do futuro, passamos 1 hora por dia no futuro, e não estou a falar de ver filmes, estou a falar de ler os melhores livros que conseguirmos encontrar. Eu leio 3 ou 4 livros por mês. E acho que ao ler os melhores livros, posso desenvolver a minha mentalidade de futuro e posso começar a pensar nisto. E depois, quando chegar à altura, de alguma forma eu saberei o que devo pensar sobre isso e o que é possível. Porque guardei este tipo de informação e é como se já lá estivesse. Tudo o que tenho de fazer é puxar por ele. E assim, o que precisamos de fazer é passar 1 hora por dia no futuro para nos prepararmos para o que está para vir. Para além do seu livro, tem alguma recomendação de livro que possa dizer às pessoas para começarem por ele? Bem, infelizmente, o meu livro já tem 7 anos, Tecnologia versus Humanidade. Como a maioria das coisas na minha vida, este livro começou cedo. Foi cerca de 7 anos mais cedo. Atualmente, o tema é este. Iniciei o debate sobre a ética digital no livro, onde as pessoas diziam, mas que raio é a ética digital? Isso soa areia na caixa de velocidades. E hoje, é como se fosse sim, é isso mesmo. Essa é a palavra, certo? De qualquer forma, esse continua a ser um ótimo livro para ler. E depois, de longe o meu livro favorito, O Ministério do Futuro, Kim Stanley Robinson. E ele é um escritor brilhante. O livro parece ser sobre a atualidade, é sobre o ano do rato. Passa-se aqui em Zurique, de facto, na Rockstrasse, que fica a 500 metros daqui, por acaso. Bem, não sei, espero que sim, pelo menos. Um livro brilhante e diz-nos tudo o que precisamos de saber sobre como resolver o problema, porque o livro termina com uma nota positiva, o que é outra coisa boa do livro. Termina com coisas a serem resolvidas.
Não termina como Não Olhes para Cima. Portanto, é um ótimo livro. E tenho uma longa lista de livros no meu sítio web. Christiana Figueres, The Climate Change Leader. O Mundo que Queremos, também um ótimo livro. Peter Diamandis, Abundância. É muito centrado na tecnologia, mas é uma boa leitura. Também continuo a gostar do livro de Ray Kurzweil sobre a singularidade que se aproxima. É um livro antigo, mas um verdadeiro clássico. Alvin Toffler e, claro, o melhor de todos os clássicos de Buckminster Fuller, Spaceship Earth. Quero dizer, muitos destes livros fazem-nos pensar que eles escreveram essas coisas há 50 anos. É de pasmar.